Hoje eu vou trazer uma reflexão sobre um assunto muito importante que o apóstolo Paulo aborda em Gálatas capítulo 5, versículo 15. Então pega aí sua Bíblia e acompanha comigo, porque esse vídeo aqui vai trazer algumas lições muito importantes para nós. Quando nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele usa uma figura aqui de linguagem muito interessante. Ele diz assim: porém, se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos destruais uns aos outros. Ora, o apóstolo Paulo está falando de quê? Porque ele diz assim: se vos mordeis e devorais uns aos outros, Paulo está falando de quê? De animais selvagens, de cachorros, de lobos, de leões que ficam devorando um ao outro, brigando, entrando em uma disputa por poder, por território. Mas o interessante é que Paulo está falando de cristãos, de irmãos, de servos de Deus, de pessoas que disseram ter entregado sua vida a Cristo. Paulo estava falando de irmãos que estavam vivendo como animais selvagens, como lobos, disputando a liderança, como cães brigando uns contra os outros. Interessante o que Paulo fala. Isso aqui não é elogio, isso é vergonhoso. Vergonhoso. E eu acredito que você já viu que alguns defensores da sã doutrina estão com uma treta muito grande. Eles têm lá seus motivos que eu não vou entrar aqui nos detalhes. Mas quando eu fico observando assim, sabe? As pessoas são muito certinhas, são muito santas, são tão puras, têm tanta fé, defendem isso e aquilo. É pecado a gente usar bermuda, é pecado a mulher usar maquiagem. Inclusive esse vídeo eu estou gravando de bermuda. Tem mulher que não pode usar maquiagem, não pode usar batom porque é pecado, vai para o inferno. Mas eles não prestam atenção que divisão no corpo de Cristo é um pecado também. Que viver em contenda com seu irmão também é pecado. Que viver atacando um ao outro também é pecado. Aliás, eu não posso nem usar também, né? Já que usar maquiagem e bermuda não é pecado. Então deixa eu consertar aqui. É pecado viver em contenda atacando um ao outro. Não é pecado usar bermuda nem maquiagem, não tem nada que proíba isso. Mas eu vejo que eles são tão rígidos, tão duros, tão zelosos. Você que usa maquiagem, você vai para o inferno se você não se arrepender desse pecado. Ora, eles estão aí brigando, divididos, mordendo um ao outro. E o apóstolo Paulo diz assim, olha: porém, se vocês se mordem, cuidado para que não se destruam. Paulo está dizendo assim: olha, vocês cuidado com essa briga de vocês, tá bom? Cuidado, porque vocês estão brigando aí, daqui a pouco vocês vão se devorar e acabou a raça de crente, né? Meu irmão, é tão, sabe, triste, lamentável e vergonhoso quando pessoas que se julgam tão cheias de Deus, tão espirituais, ficam brigando por questões que podem ser resolvidas com um simples telefonema, com uma simples ligação. É só ligar e dizer: meu irmão, vamos resolver essa situação na paz, vamos lá ver como é que dá para reagir, vamos ver como nós vamos poder resolver para que a gente siga em paz, cada um no seu canto, mas para que haja paz. Sabe qual é o problema? Orgulho. Orgulho ferido. Se você tocar na minha imagem, eu não te perdoo. E eu só te perdoo se você fizer isso aqui. Aí o outro também não é tão humilde, não reconhece que errou, e aí não vai pedir perdão. Então ficam nessa guerra. Eu não vou pedir perdão, não reconhece que está errado. O outro, não foi eu que errei, então não vou procurar ninguém. Orgulho? Gente, é tão bom nós zelarmos pela nossa imagem, isso é ótimo, muito bom. Mas, será que nós também zelamos pela imagem de Cristo, pelo cristianismo, pela igreja? Essas guerras, essas contendas, não levam a lugar nenhum. Paulo chama aqueles irmãos de feras selvagens. Vocês estão mordendo uns aos outros. E é exatamente isso que está acontecendo com alguns da sã doutrina e com muitos outros irmãos. Estão se devorando, estão destruindo uns aos outros, estão se mordendo. Ei, nossos inimigos são principados e potestades. Não, meu irmão. Não é porque me acusou disso que eu vou contra-atacar. Não.
Não, claro que há questões que é preciso levar até as autoridades, mas questões que podem ser resolvidas, questões que podem ser tratadas entre as partes apenas, e aí ficam se degladiando, se mordendo, se ferindo, ofendendo um ao outro. Veja só o que Paulo chama vocês de feras selvagens. Ele chama vocês de feras selvagens. Cuidado, vocês que se mordem. Cuidado para não destruírem uns aos outros. Divisão, vocês causam apenas divisão. Estão causando escândalo no meio da comunidade cristã. Estão sendo escândalo diante das outras pessoas. Vocês não se preocupam com isso, não? Vocês se preocupam com quem usa maquiagem, com quem usa batom, com quem usa bermuda. Vocês não se preocupam com o escândalo que vocês estão causando com essas guerras, com os BOs que vocês resistam. Vocês não se preocupam com isso, né? Não. Isso não é pecado, vocês estão no direito de vocês, tudo bem. Mas tem gente olhando de fora e debochando da igreja por culpa de vocês. Tem irmãos que estão ficando em dúvida na fé por culpa de vocês, devido a esses escândalos, devido a esses atos vergonhosos que vocês praticam, com toda essa santidade que vocês arrotam, e na hora de resolver uma questão, vocês não sabem, são tão cheios de Deus. Homens cheios de ciência, de conhecimento, de espiritualidade, Deus revela tudo para vocês. Ué, vocês não têm o Espírito Santo, não são tão cheios da glória, cheios do Espírito Santo? Ora, por que o Espírito Santo não está agindo na vida de vocês? Talvez seja porque vocês querem fazer da forma de vocês, com o braço de vocês. Talvez seja porque vocês não estão nem ouvindo o que Deus está falando. Porque não são irmãos? Não são membros da mesma família? Isso aqui é para todos nós. Se eu tenho um irmão que tem algo contra mim, nós dois somos cristãos, temos o mesmo espírito, nós vamos resolver isso na paz. Eu vou ligar para você, irmão, você falou isso aqui de mim, isso aqui é mentira, hein? Eu não fiz isso que você falou. Se a outra pessoa for humilde, ela vai reconhecer, realmente, me perdoe, eu falei isso aqui, não devia, se gravou um vídeo, vou remover, se for preciso, vou a público pedir perdão, olha, eu falei isso aqui contra o irmão, não era verdade. É assim que pessoas de Deus se resolvem. É pedindo perdão, reconhecendo que errou, e sempre disposto a perdoar aquele que chega pedindo perdão. É assim que cristãos resolvem. Não é preciso levar essas questões diante autoridades. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, tá? Então, cuidado, tá? Você que costuma resolver as coisas tudo na força do braço. Eu sou homem, eu sou servo de Deus, mas eu não sou besta, não. Cuidado com isso, rapaz. Muito cuidado com isso. Busque resolver as coisas sempre na paz. O que depender de você é sempre na paz. Se a outra parte quer guerra, você não quer guerra. Você quer paz, resolver essa situação, encontrar uma maneira legal e que venha trazer glorificação para o nome de Deus e não vergonha. Tá bom? E eu deixo novamente o que Paulo diz. Isso aqui é para vocês que estão brigando aí. Qualquer que seja, quem quer que seja que esteja brigado, mordendo um ao outro. Porém, se vocês se morderem, cuidado para não se destruírem. Então, parem de agir como dois cães brigando pela liderança do grupo, como lobos brigando pela liderança, como leões se devorando, brigando para poder ver quem é que está certo, quem está errado. Cuidado, deixe isso de lado. Vocês não são animais selvagens. Vocês não são feras selvagens, vocês são cristãos. Então resolvam essa questão como cristãos resolvem.